Olha, planejar as compras de um estado inteiro é uma tarefa, digamos, monumental. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar nas primeiras etapas do Plano de Contratações Anual, o famoso PCA, lá dentro do sistema Syslog de Goiás. A ideia é entender direitinho como um simples pedido de compra vira um plano oficial, passo a passo. Então, qual que é o nosso roteiro aqui? A jornada tem uma lógica bem clara, viu? Primeiro, a gente vai ver a abertura do plano, o pontapé inicial. Depois, a gente fala de grana, a definição do orçamento. Em seguida, uma olhada no retrovisor para validar os contratos que já existem. E só aí a gente olha para frente adicionando as novas demandas. E para fechar, tudo isso passa pelo primeiro filtro, a revisão do gerente. E o ponto de partida de tudo isso é centralizado. A gente vai ver agora como uma única ação lá da Superintendência Central consegue dar o start no planejamento de compras para todos os órgãos do Estado. É bem interessante. Mas antes de mais nada, o que é exatamente esse tal de PCA, o Plano de Contratações Anual? Pensa assim, ele é a fundação de tudo. É o documento mestre, oficial, onde cada coisinha, desde uma caneta até um serviço complexo, tudo que o Estado pretende comprar no ano seguinte tem que estar registrado ali. Sem o PCA, simplesmente nada acontece. E para esse fluxo todo rodar direitinho, cada um tem o seu papel. É quase como uma linha de montagem, sabe? O superintendente central é quem aperta o botão para começar tudo. Aí, o superintendente SGI pega o bastão no seu próprio órgão. O requisitante PCA é ele que está na linha de frente cadastrando as demandas do dia a dia. Depois, o gerente de compras entra com um olhar mais crítico. E lá no final, o ordenador de despesas dá o ok final no dinheiro. Cada peça nesse quebra-cabeça é fundamental. Então vamos ver isso na prática dentro do sistema. A primeira ação de todas acontece aqui, na tela de configuração. É aqui que o superintendente central define o ano de referência e as datas de início e fim. Parece uma coisa simples, né? Mas esse clique define o calendário oficial que todo mundo, em todos os órgãos, vai ter que seguir. Depois de colocar as datas, o clique no botão salvar não é só para salvar, ele é muito mais que isso. Essa ação dispara de forma automática uma notificação para cada superintendente dos outros órgãos. É basicamente o tiro de largada, o sinal verde para todo mundo começar a trabalhar. E olha só que interessante como a comunicação é garantida aqui. O sistema é esperto, ele não confia em um canal só. Ele manda um e-mail formal e, ao mesmo tempo, um alerta dentro da própria plataforma. Essa redundância é para ter certeza de que a mensagem vai chegar e o processo não vai emperrar por falta de aviso. Ok, o sinal foi dado. A bola agora está com cada órgão. Vamos focar então na primeira grande tarefa do superintendente SGI, que é definir o orçamento. Beleza, o superintendente SGI recebeu a notificação. O que ele faz? Ele loga no sistema e vai direto para essa aba aqui, Elaboração SGI. Esse vai ser o centro de comando dele para gerenciar todo o plano de contratações do seu órgão. Lá dentro da área de elaboração, a primeira coisa a se fazer é definir quanto dinheiro tem na mesa. É nessa janelinha Nova Cota Orçamentária que o valor total do orçamento para o ano é colocado. Esse número, gente, é a base para absolutamente todas as decisões de compra que vêm depois. E um detalhe muito importante aqui é a transparência. O sistema guarda um histórico super detalhado que registra qualquer mudança no orçamento. Isso cria uma trilha de auditoria limpinha que permite saber exatamente quem mudou o quê e quando. Certo. Orçamento definido. Agora, antes de sair planejando o futuro, o sistema nos obriga a dar uma olhadinha no que já está acontecendo. É aqui que entra a etapa de validação dos contratos que já estão vigentes. Essa tela aqui é basicamente o coração financeiro do processo todo. Do lado esquerdo, a gente tem os saldos que dão um panorama geral. Quanto dinheiro tem e quanto já está comprometido. Do lado direito, as providências, que são as decisões que a gente toma e que afetam esses saldos. É o painel de controle para decidir o futuro de cada contrato. Para não ficar nenhuma dúvida nesses termos financeiros, vamos quebrar isso. Cota orçamentária é o bolo todo, o valor total. Contratos é a fatia do bolo que já está reservada para contratos que vão continuar. E o mais importante de todos, o remanescente, é o que sobra do bolo para gastar com coisa nova. E o que são as providências? São as decisões sobre cada contrato. Prorrogado quer dizer que ele vai ser estendido por um tempo certo. Continuado é para aqueles serviços que não param nunca, tipo água, luz. E cancelado, bom, esse é autoexplicativo, o contrato acaba ali e não vai ser renovado. O processo em si, para validar, é bem direto ao ponto. Clica no ícone do lápis para editar,
preenche o valor, a providência, adiciona os produtos daquele contrato e, no final, salva. Pronto. Com isso, o contrato está oficialmente validado no sistema. Agora, atenção para um ponto que é crucial. O sistema só deixa criar novas demandas depois que tudo for validado. Por que essa regra é tão rígida? Simples. O sistema precisa ter certeza absoluta de que aquele saldo remanescente é 100% correto. Ele força a gente a organizar a casa primeiro para não correr o risco de planejar compras novas com um dinheiro que, na verdade, não existe. É uma trava de segurança para a saúde financeira do plano todo. Beleza, casa arrumada, contratos validados, só agora o sistema abre a porteira para o que é novo. Vamos ver então como é que as novas necessidades de compra são registradas. Então, quem tem permissão, como requisitante PCA, vai para essa área de cadastro de demandas. O conceito-chave aqui é o de janela. Peça numa janela de tempo mesmo com data para abrir e data para fechar, que é definida pelo SGI. É só durante esse período que se pode cadastrar novos pedidos. Essa janela pode estar em 2 status. Se tiver ativo, pode registrar coisa nova. E aqui vai uma dica. Se o pessoal terminar o trabalho antes do prazo, o SGI pode ir lá e adiantar data de fechamento para agilizar o processo todo. Agora, se o status for inativo, aí já não dá para adicionar mais nada. Mas a janela continua aberta até a data final que foi combinada. No momento em que essa janela de cadastro se fecha, o bastão é passado automaticamente. O processo entra na próxima fase, que é a análise criteriosa de tudo isso pelo gerente de compras. E o legal é que esse fluxo é todo automatizado. Deu a data e hora de fechar a janela, o sistema pega tudo que foi cadastrado e, pá, manda direto para a fila de trabalho do gerente de compras. A transição é instantânea, não precisa ninguém apertar nenhum botão. Tá, mas e aí? Como é que o gerente de compras se vira com esse monte de informação? O sistema dá uma ajuda. Primeiro, dá para filtrar por em elaboração e focar só no que acabou de chegar. Depois tem a lupinha para ver os detalhes de cada demanda. A aba Produtos é super importante porque ela agrupa todos os pedidos do mesmo item, mesmo que venham de áreas diferentes, o que já ajuda a pensar em compras maiores, com mais escala. E por fim, a aba Encaminhamentos conta toda a historinha daquele pedido. E com isso, a gente fecha esse nosso guia inicial. A gente percorreu o caminho desde a largada, com a abertura do plano, até a primeira grande revisão. A pergunta que fica no ar é: como é que um processo tão estruturado como esse, com dados organizados desde o comecinho, consegue de fato transformar a eficiência das compras e do planejamento de um estado inteiro? No fim das contas, é sobre isso: o poder dos dados sendo usado na gestão pública.